Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos taurinos, bem-vindos à vossa leitura do mês de novembro de 2024, um mês que faz de alguma forma regressar algumas tensões que têm afetado a vossa energia nestes últimos 5 anos, porque temos novamente a energia de Plutão a entrar em Aquário. Aquário esse que, digamos, o planeta, aliás, o signo que esse planeta rege, que é Aquário, encontra-se na casa 2 e, portanto, que influencia claramente aqui a energia de Touro. Portanto, temos aqui um bocadinho o regresso àquilo que tem sido a pressão dos últimos anos sobre a questão económica e material mundial. Aliás, isso é perfeitamente visível com as guerras que continuam e que continuam a gerar conflito e destruição, que é oposta, digamos assim, à energia básica de Vênus. Tem uma função muito mais criativa e muito mais de fertilidade e de transformação. E, portanto, estamos aqui um bocadinho de regresso às energias que temos vivido de grande transformação. Ao mesmo tempo, também, a experiência dos últimos anos e porque são de signo terra, tem ajudado a consolidar a vossa própria estrutura dentro e forma de gestão de recursos, que aliás tem tudo a ver com a casa que vos é cara, ou seja, a oficina da banca, onde tratamos essencialmente recursos e que é a vossa energia e casa. E não há dúvida nenhuma que tudo isso está aqui a causar novamente transformações económicas e transformações a nível dos recursos, e nomeadamente escassez dos mesmos, e que obriga a uma maior criatividade também nessas áreas. Trago-vos aqui para as leituras de hoje das 12 oficinas, 12 áreas de vida. Para quem costuma ver o canal já sabe como é que isto se processa. Eu vou tirar uma carta para cada uma dessas 12 áreas e depois vou clarificar as duas posições que estejam menos claras. Vou dividir isto em três fases. Primeiro, as oficinas básicas, que têm a ver com a relação do eu com o eu, como é que vocês estão convosco próprios. Depois, a relação do eu com os outros, ou melhor, com o outro, a relação, digamos, dual. Portanto, temos a relação de mim comigo mesmo, e, portanto, unidimensional, a bidimensional e a multidimensional, que tem a ver com a relação com o coletivo ou com a sociedade, que são as oficinas superiores. Trouxe este baralho, que vocês já devem conhecer, tenho usado bastantes vezes, que é o Reader's White Radiant, e será o baralho base, e depois irei fazer as clarificações com o Light Seers, para, obviamente, aqui também ter uma leitura mais perceptível possível. Vou então iniciar. Estas transformações não deixam também, de alguma forma, vir acompanhadas de uma série de transformações noutros planos superiores, um, que têm muito que ver também com uma alteração da própria relação a dois. Não nos podemos esquecer que o eclipse da Lua, que aconteceu no signo de Virgem, pode ter aqui efetivamente também uma influência grande, uma vez que a parte da afetividade tem muito a ver com o vosso planeta regente Vênus. Bom, vamos então aqui às 4 primeiras oficinas básicas. Na oficina do ginásio, que é a energia de Carneiro ou Áries, temos o 8 de copas. E o 8 de copas significa abandono. Pode ter que ver com o abandono da rotina, não é? Da rotina de ginásio, de continuar a fazer exercício físico. Pode também ter que ver um abandono da vossa saúde pessoal, um abandono de vocês próprios, ou sair de uma situação. Também pode ter que ver com escolhas, com muita pressão, muitos desafios, muitas coisas a acontecerem ao mesmo tempo e vocês retirarem-se para, obviamente, também dessa forma se redefinirem. De qualquer das formas, essa é a energia que rege aqui o corpo e a energia que rege a oficina do ginásio. Nos recursos temos a papisa. O arcano maior 2 tem muito a ver com a intuição. Há aqui um véu e atrás desse véu encontra-se qualquer coisa que nós não vemos, e temos as duas colunas da maçonaria, Boaz e Jaquim, que correspondem obviamente às colunas do Templo de Salomão, e portanto significa que nós estamos perante alguém que tem muito conhecimento, muita ciência,
mas ela é ao mesmo tempo visível, em Joaquim, branca, e em Boaz, invisível ou inconsciente, consciente e inconsciente, mais uma vez. Temos aqui esta dualidade. E a intuição vem daí, de ligar o inconsciente ao consciente e o consciente ao inconsciente. Mas existe algo que não está a ser revelado, há algo que está escondido. Ela tem o livro da lei, que é a Tora, o Pentateuco, mas algo está escondido, algo não é visível. E, portanto, mesmo em relação aos recursos, isto indica cautela. E para quem é desta energia, sabe perfeitamente que o tempo atual é um tempo instável do ponto de vista dos recursos, quer económicos, quer de conhecimento, porque eles podem desaparecer muito rapidamente. Então, o mês de novembro vai ser um mês de desafio, de cautela e de alguma contenção em despesas, ou pelo menos é isso que é aqui indicado, e contenção também no conhecimento ou na forma como a pessoa se expõe, porque os recursos podem também ser intelectuais e de comunicação. Passando então agora para a comunicação, porque falei em comunicação, casa 3, casa de Gêmeos, a oficina da redação, temos a Rainha de Espadas. Rainha de Espadas indica também aqui uma capacidade muito grande de discernir entre o certo e o errado, focando-se mais no viés negativo, na crítica. Não é uma carta de justiça, mas é uma carta de alguma forma, poderemos dizer, reputação, e de cadastro, de algo que já aconteceu e que se repete. E então a comunicação está cautelosa, está cuidada, portanto é isto que indica, vai ser um mês onde deverão ter cuidado na forma como se comunicam, cuidado na forma como gerem os recursos, na forma como se comunicam, no corpo a questão desse abandono, que também devem estar atentos a ele. Finalmente, a nível das emoções, temos um 4 de espadas que indica repouso. Temos aqui esta figura, no fundo, de um jazigo, não é? Ou seja, temos aqui alguém que já faleceu e que descansa, o chamado descanso eterno. No entanto, isto indica, acima de tudo, uma pausa, um momento de paragem, de descanso, de estabilidade. Já que temos aqui uma figura de uma igreja, não é? Temos aqui estes vitrais que indicam que isto se passa numa igreja. Portanto, nesse sentido, é uma casa de Deus, é um momento de relaxamento e descanso. Isto pode querer dizer que, relativamente ao trabalho sobre os vossos traumas do passado, haverá aqui um pouco uma pausa. E para já é isto, sobre estas situações. Iria, no entanto, tentar perceber aqui este 8 de copas, que vou deixar aqui para depois analisar o que é que estão a abandonar em concreto, já que é uma carta que me merece alguma reflexão. Depois, vamos então analisar aqui, ou de seguida, ou já de seguida, vamos analisar aqui as oficinas da relação, o eu com o outro, e cá está a bidimensionalidade, não é? Ao fim e ao cabo, estamos aqui não na unicidade, mas na bilateralidade. Para depois irmos para a multilateralidade, serão as oficinas coletivas ou do coletivo. Ora bem, na oficina da relação, ou nas oficinas das relações, a primeira é o palco. E temos aqui a carta, uma das cartas mais positivas, ou uma das mais positivas, que tem a ver com o as de copas. E o as de copas indica uma paixão muito grande. Paixão pelo que estão a fazer, paixão por aquilo que estão a viver neste momento e uma paixão pela vida e pela forma como atuam em público. Isso, e é também essa a forma como são percebidos. Há aqui um sentimento de pura satisfação, contentamento, felicidade que transborda, que é visível e que tem a ver com a forma como vocês se comunicam com o mundo, com o outro. Portanto, a energia projetada. Depois temos aqui a nível daquilo que é a oficina do trabalho, o pajem de copas. O pajem de copas pode indicar no trabalho alguma preguiça, alguma falta de empenho. Porquê? Porque esta é uma carta que indica comunicação a partir do sentimento, do amor, mas também indica aqui uma fraqueza ou uma falta de força, de determinação. Se formos às cartas de corte, já de si os pajens
são aquelas, ou digamos, as figuras dentro das cartas de corte que mais nos indicam alguma dificuldade, algum aspecto inicial ou iniciante, ou alguma tibieza de iniciar processos. E aqui estamos a nível portanto, de copas, que tem a ver com a energia do coração e dos sentimentos e da afetividade, e, portanto, pode indicar que há aqui uma preocupação excessiva em gostar do que se está a fazer, mas não um empenho profundo naquilo que se está a fazer. E, portanto, cuidado com esta carta, iremos clarificar eventualmente melhor o que é que ela indica. O Cavaleiro de Ouros na oficina da relação ou da parceria, da firma. Isto indica-nos que vocês estão a avaliar muito bem os parceiros ou os negócios que poderão vir a estabelecer, mas também poderá indicar que essa é a vossa forma de comunicar, mais cautelosa, mais pensada, mais ponderada, e que não estão a avançar rapidamente nesse sentido. A nível da relação íntima temos o Sol, e portanto vocês neste momento estão com uma excelente relação íntima, ou seja, estão muito bem com o vosso parceiro ou parceira, e estão a ter uma relação profícua e para vocês é satisfatória, digamos assim. Portanto, deixar aqui então este pajem, eventualmente, mas vamos passar primeiro às cartas de corte, às cartas das oficinas superiores. Por acaso temos duas cartas de corte, daí eu estar a falar em cartas de corte, são o Cavaleiro de Copas e o Pajem de Paus. Mas voltando então aqui a nossa atenção para as oficinas superiores. As oficinas superiores têm a ver com a minha relação com o coletivo, têm a ver com também aquilo que é a influência do coletivo e daquilo que está a acontecer fora, naquilo que é a nossa própria leitura pessoal, não é? E a nossa previsão para o mês de novembro. Então temos na oficina da universidade, tem a ver com viagens superiores, tem a ver com estudos superiores e viagens, o 3 de ouros, que indica parcerias. Portanto, pode ser um momento de estabelecer parcerias a nível da universidade. Se estão a estudar, é exatamente isso que indica, um momento de constituição de amizades e de grupos de estudo. Se não, poderá indicar que vocês têm necessidade de iniciar ou empreender na área do conhecimento, novas parcerias de conhecimento, comunicações que vos possam abrir os olhos para novos horizontes. Depois, a nível do Parlamento, temos o Diabo, ou Carta da Sombra. Isto é uma excelente carta para esta posição, já que ela é regente de Capricórnio e tem a ver, aqui claramente a mensagem não deixa dúvidas, não é? Aquilo que nos vem indicar é: desprendam-se dos vossos vícios, dependências e desejos, libertem-se para que a vossa imagem pública possa ser também vista como positiva, como aceite, como forte desse ponto de vista. O poder tem muito a ver com desprender-nos dele, e isso significa sabermos desprendermos, sabermos despojarmos-nos de tudo aquilo que são as ambições, os desejos e os vícios e dependências, e é aí que deve estar o nosso trabalho, deve ser permanentemente aí que devemos trabalhar. Portanto, uma mensagem positiva aqui na área do Parlamento e da imagem pública. Vão ter um período de transformação a este nível. Não é uma carta fácil, mas é uma carta que abre caminhos. E é um arcano maior, e aqui nas oficinas superiores é mesmo o único arcano maior. Vamos então agora ver aqui o Cavaleiro de Copas no Grêmio, nas relações. Significa que vocês aparecem nos grupos e nas relações e nas ligações aos outros e nos interesses individuais exercidos coletivamente como alguém positivo, apaixonado, e que de alguma forma é um prestigiador, alguém que traz algo de positivo ao grupo. Cuidado, porque isto também pode indicar alguém que, no fundo, é muito agradável, mas ao mesmo tempo pode ser pouco confiável, não é? Naquele sentido de ser excessivamente encantador ou trazer encanto, portanto, cuidado, mas ao mesmo tempo é uma carta boa, significa que também estão a investir de alguma forma nas relações e nas agremiações. Já a nível daqui da oficina 12, que é o templo e que tem a ver com a espiritualidade. E é curioso porque se tivemos um pajem de copas na clínica que tem a ver com a energia de Virgem, temos um pajem de paus
precisamente na casa 12, na energia de peixe, porque é o mesmo eixo, não é? É o eixo da espiritualidade. E não deixa de ser interessante termos dois páginas. Só que este pajem, ao contrário do outro, é um pajem muito decidido e que está muito afoito e muito determinado a resolver questões. E, portanto, significa que há aqui uma vontade de fazer, mas aqui, se calhar, o reparo será, em vez de fazer, sentir, não é? Porque estamos aqui numa área, o templo e aquilo que tem a ver com a espiritualidade, sente-se mais do que se faz. E, portanto, talvez aí o alerta que se deva ir mais por essa via. Vamos então aqui analisar as duas cartas, portanto, da oficina 1, do ginásio e da oficina 6 da clínica, respectivamente o 8 copas e o pajem de copas também, e perceber exatamente o que é que estas duas posições mais fragilizadas precisam para se consolidar. E tirar cartas de esclarecimento, 3 para cada uma das posições, e aproveito e faço já essa, essa tiragem seguida para depois refletir aqui um pouquinho sobre o que é que estas cartas nos trazem. Começando então aqui primeiro pelo ginásio, pelo 8 de copas, há aqui lições aprendidas, o 9 de paus fala disso, mas há também um conflito muito grande, se calhar com a vossa necessidade de estar bem. O 10 de copas fala disso, não é? De estarem apaixonados, de estarem no momento, de estarem a fazer aquilo que gostam, possivelmente ou um estudo ou qualquer coisa, e a disciplina neste momento é algo que vocês estão a largar de algum modo, mas vocês têm lições aprendidas e sabem que este conflito é um conflito positivo, que eventualmente vos obriga a trabalhar mais, só que lá está, vocês já têm a experiência adquirida, não é? O 9 de paus fala disso. Vocês sabem que se forçarem muito, isso possivelmente vai levar a quebras ou um desgaste ainda maior. Por isso, há aqui uma opção por fazer aquilo que é confortável, mas ao mesmo tempo não deixar de perder o shape ou aquilo que vocês têm que fazer relativamente ao corpo, ok? Portanto, aquilo que o tarot vos está a dizer é: olhem para as lições do passado e procurem um equilíbrio. Não criem o conflito ou não exacerbem o conflito. Consigam ter aqui um espaço para vocês, para cuidar de vocês, e ao mesmo tempo também para trabalhar o corpo, que é sempre um desafio, e olhem para as experiências do passado como guia, ok? É basicamente nesta área do ginásio o que o tarot vos está a dizer. Relativamente ao pajem de copas no trabalho, a carta central é a temperança. A temperança diz-nos que é possível transmutar estados desde que estejamos atentos ao quê? Àquilo que são os nossos trabalhos interiores, passar para as nossas dificuldades, a lua, e ao mesmo tempo sermos criativos, a imperatriz. É necessário equilibrar tudo isto. Se nós somos demasiado criativos e não analisamos aquilo que são as nossas dificuldades e não percebemos também que o trabalho implica desafio, podemos nos perder. Então aquilo que o Tarot vem dizer é, ok, então usem a temperança, ok, tenham a capacidade de transmutar aquilo que são as vossas dificuldades em paixões e usar a paixão ou a emoção para também perceber que há níveis que têm que ser trabalhados. Isto para ultrapassarem esta inércia que eu estou aqui a ver relativamente à questão do trabalho e da oficina da clínica, relativa à energia de virgem. É tudo para vocês, taurinos, voltamos-nos a ver novamente no mês de dezembro. Até lá, despeço-me com amizade.